Brasil campeão, Rafa Câmara fez o dever de casa e confirmou o título da Fórmula 3 nesta madrugada, depois de encaminhar a conquista da taça ao longo do fim de semana, com direito a pole position e um bom resultado na corrida sprint. Ele conseguiu tudo o que precisava para levantar a taça e com louvor numa temporada maravilhosa do piloto da academia da Ferrari. Rafa Câmara, jovem, pernambucano, vou até pegar a data de nascimento aqui dele para trazer para vocês, 5 de maio de 2005 e agora mirando a Fórmula 2, mas com calma. Vamos dar tempo ao tempo. Eu, Carlos Costa, estou na companhia aqui de Guilherme Longo para tratar desta conquista, mais uma do automobilismo brasileiro nas categorias juniores da Fórmula 1. Gui, seja bem-vindo. É dia de festa, né? A gente já vinha batendo no martelo dessa possibilidade dele ser campeão por antecedência. Ao longo da semana, a gente vinha falando nos programas, a gente tratou muito da matemática e o fim de semana estava se desenhando muito favorável para ele, porque o Rafa conseguiu reverter algumas coisas que tinham sido pequenos calcanhares de Aquiles na temporada dele, né? Mas vamos traçar aí o panorama do fim de semana que ele vinha até o sábado, né? Ele lidera o treino livre único, ele faz a pole position, conquista 2 pontos importantíssimos nessa disputa, né? Porque ele chega no fim de semana precisando elevar a vantagem dele para 40 pontos para conseguir a conquista do título com antecedência. Então 2 pontos ajuda muito nesse processo. Na classificação, além disso, ele vê o Nicola Tsolov e o Tim Tremnitz tendo que largar lá atrás. Tsolov, 21º, Tim Tremnitz, 17º. E na corrida sprint, que era o grande calcanhar de Aquiles dele na temporada, ele pontua. Largando de 12º, ele sobe até o 8º, conquista 3 pontos ali, fundamentais nessa briga, enquanto os outros dois não pontuam, e o único rival que estava ali perto dele era o Mariboia, que era o 4º colocado, já bem mais distante. E ele chega no domingo, largando da pole position, o Mariboia em segundo, para ele era basicamente terminar na frente do Mariboia. Ele só precisava manter essa diferença ali, que ela não baixasse dos 40 pontos, e foi o que aconteceu, então temos aí o título do Rafa. Finalmente conseguimos respirar tranquilos, porque tudo bem, essa etapa se desenhou um pouco menos caótica desde o início das sessões decisivas, mas se você olha, por exemplo, o GP da Bélgica, que teve também a Fórmula 3, a classificação foi super dramática. Corrida cancelada. Uma corrida cancelada por causa da chuva, muito bem lembrado, aliás, né? A chuva impactou não só a Fórmula 1, mas as categorias juniores, mas no quali da F3, por exemplo, o Rafa chegou a estar ali na 23ª, quarta posição, porque teve uma volta deletada, e aí naquele drama a volta foi revalidada e ele conseguiu uma boa posição. Então foi assim, no sufoco, com requintes de crueldade para o coração daqueles que têm problemas cardíacos, mas agora podemos todos respirar tranquilos. Rafa Câmara coroando com o título da Fórmula 3 uma carreira de progressão meteórica desde o kart, né? Ele foi vice-campeão mundial de kart, tem até o registro aqui certinho. SIC FIA 2019 na OK Júnior, ele também foi vice-campeão europeu em 2021 na SIC FIA, já na OK, então passou do kartismo para o automobilismo de monopostos de fórmula, né, como a gente costuma dizer, cacifado e se manteve à altura das expectativas, né? Quando a gente olha a trajetória do Rafa nas categorias de base, são ótimos resultados, né? Ele faz a transição em 2022 e todas as temporadas, todos os campeonatos que ele disputou, ele terminou no top 5. E se a gente for esticar ainda mais, de todos os campeonatos, só teve um que ele não terminou no top 3. Você pega, por exemplo, 2022, Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi segundo colocado, campeão, Charlie Wurz, que está disputando a Fórmula 3 esse ano. E perdeu, óbvio. Perdeu. Fórmula 4 alemã, campeonato que era muito forte, inclusive uma pena que tenha passado por tantos problemas. O campeão foi o Andrea Kimi Antonelli. Ele foi terceiro, segundo colocado, Taylor Barnard, que essa temporada correu com a McLaren na Fórmula E. 2022 ainda, ele fez também a Fórmula 4 italiana, campeão, Andrea Kimi Antonelli. Segundo colocado, Alex Duni, que está brigando pelo título da Fórmula 2. Rafa, terceiro colocado. Passando para 2023, Fórmula Regional do Oriente Médio, campeão, Andrea Kimi Antonelli. Segundo colocado, Taylor Barnard. Rafa, terceiro colocado. 2024, Fórmula Regional do Oriente Médio também. Campeão, Tuca Taponen, que tá aí na Fórmula 3 esse ano com ele. Segundo colocado, Taylor Barnard. Rafa, terceiro colocado. E aí chegamos na freca, que é o grande ponto aqui de virada da trajetória dele, né? Ele estreia em 2023, quinto colocado, um campeão, Andrea Kimi Antonelli.
Mas chega 2024 e aí o Rafa faz uma grande temporada, um início de campeonato muito forte. Em 23 ele novato ainda, Novato, né? Na freca é coisa. O que é muita coisa. Ele foi o rookie do ano. Mas você pega em 2024 as 3 primeiras etapas, que foram Hockenheim, Spa e Zandvoort. Entre 6 corridas ele tem 4 vitórias e 2 segundos lugares. E ali ele construiu o campeonato, um campeonato muito baseado na regularidade. Depois disso, para conquistar o título com uma etapa de antecedência, à frente aí do James Wharton e do Tuca Taponen, passando, né, o bastão de representante brasileiro para o Pedro Clerot, que está fazendo aí um bom trabalho esse ano também. E aí chega 2025 na Fórmula 3, e é um ano que ele tem altos e baixos, a gente tem que deixar isso claro. O Rafa tem classificações muito boas, ele bate o recorde de pole positions para a Fórmula 3, 5 até agora no ano, lembrando, tem mais uma etapa ainda por vir em Monza em setembro, mas aí ele vence a corrida principal do Albert Park, ele vence a corrida principal do Bahrein, com 2 corridas de sprint que ele não pontua, que mostra aí realmente o grande calcanhar de Aquiles. E é difícil na Fórmula 3 pela inversão do grid, né? 12 posições. É coisa. Mas, assim, é algo a se melhorar tendo em vista a Fórmula 2 no futuro. Que já é mais disputada, são menos posições invertidas. Imola, mais uma sprint que ele não pontua e um terceiro lugar, um pódio que mantém ele na liderança. E aí vem uma sequência complicada, porque Mônaco, ele pontua pouco, ele vai bem na sprint, consegue um 7º lugar, mas abandona na principal. E aí na Catalunha ele consegue a 3ª vitória dele e dá uma respirada, né? Consegue se afastar um pouquinho dos rivais, o que é muito bom, porque depois ele tem Red Bull Ring e Silverstone também, 2 etapas aí mais complicadas, que ele não consegue um pódio, não consegue pole position. É o momento de crescimento do Nikola Tsolov, inclusive, Sim. que ele se coloca como o principal rival do Rafa. Mas, pelo menos, conseguiu fechar no Hungaroring, chega para Monza só para cumprir tabela, não precisa fazer mais nada. Inclusive, fica a dúvida, né? Alguém jogou a pergunta ontem na live, né? Não tem alguma chance do Rafa, talvez, já estrear na Fórmula 2 em Monza? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, né? Acho que vale até a gente ponderar esse tema na sequência, só registrando também como foi o Rafa Câmara, o cara da Trident no campeonato, né? Porque o Noah Stromstead teve ali boas corridas, o próprio Charlie Wurz, mas o Rafa foi o grande líder da equipe, ao passo que na Campos a gente teve não só o Tsolov, mas o próprio Mariboia, o Intrapofassá com uma outra prova de destaque, teve ali os seus momentos, mas a gente viu e até recebeu aqui o Ivan Bruno, narrador da Fórmula 3 e da Fórmula 2, aliás, no podcast motorsport.com, ele alertava para esse perigo da Trident um pouco mais estagnada e as outras equipes se fortalecendo, mas o Rafa conseguiu fazer esse gerenciamento muito bem feito e agora Fórmula 2 é fato, né? Ele vai subir. A questão é quando e onde. E por isso é preciso ter um pouco de cuidado no sentido de pegar um esquema bom caso ele de fato corra essas próximas etapas, né? Vamos lembrar, a Fórmula 3 tem mais uma etapa por vir ainda, Monza. Acho que ele deve competir, não sei se valeria a pena já fazer a troca para a Fórmula 2. Competir na F3, no caso. Isso. A Fórmula 2 mesmo tem mais 4 etapas por vir. Além de Monza, eles correm em Baku, Qatar e Abu Dhabi. Com certeza, se o Rafa quiser, tem alguma vaga para ele ali no grid. Porém, seriam vagas muitas vezes já atreladas com o contrato de 2026. E as equipes que tendem a abrir uma vaga numa situação dessa são as equipes mais de fundo de grid. E querendo ou não, a própria ida para a Trident na Fórmula 2 seria perigosa, porque a Trident hoje é a última colocada na Fórmula 2. Ela está liderando na Fórmula 3 muito por causa do Rafa, só que na Fórmula 2 é uma situação completamente diferente. Ela é a última colocada, ela tem 2 pontos conquistados, enquanto a líder do campeonato é a Invicta, a equipe que o Gabriel foi campeão em 2024. Então ele tem que tomar muito cuidado. Vale a pena ir para a Fórmula 2 já esse ano, mas com a possibilidade de ano que vem ter uma equipe pouco competitiva? Ou melhor é esperar 2026 e de fato vir uma oferta boa? É uma dúvida muito importante, ele vai ter que ponderar muito isso. Felizmente ele tem o gerenciamento da Ferrari ali também para olhar. Isso. A Ferrari não vai deixar ele ir para qualquer equipe, ainda mais sendo
o atual campeão da Freca e o atual campeão da Fórmula 3. Na categoria de base, ele perdeu basicamente dessa galera que tá aí no páreo da Fórmula 1 só pro Andrea Kimi Antonelli, né? Porque o Alex Dunn, um outro campeonato específico, e o Taylor Barnard já mudou o foco pra Fórmula E. Inclusive, né, o Barnard corria com a McLaren fechou e ele já trocou, vai pra Penske, se eu não me engano, na próxima temporada. É isso, vamos ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos envolvendo Rafa Câmara, sempre na torcida pelo que o piloto brasileiro pode fazer aí daqui para frente. E, claro, curioso, né, esse retrospecto das diferentes equipes em F2 e F3. A Trident está cambaleante na F2, mas é o terceiro título consecutivo de um piloto da Trident na Fórmula 3. Sim, Gabriel, Leonardo Fornaroli e agora o Rafa Câmara. Então é realmente muito curioso. Fórmula 3, que ano que vem, vale lembrar, vai introduzir um carro novo, né? Então pode ser que tenha até uma mudança nesse panorama aí. Vamos ficar na torcida pelo nosso grande Rafa Câmara. Domingo aí, com o título brasileiro na madrugada da Fórmula 3. Claro, GP da Hungria de Fórmula 1 aí nas próximas horas. Você está com a gente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar os nossos debates aqui de F1 e tudo mais. Claro, não se esqueça do like e da hypada. Muito importante a hypada também, além da curtida. Através desses indicadores, o YouTube verifica que vocês estão apreciando o conteúdo que a gente prepara aqui para os senhores, senhoras e senhoritas. Guilherme, obrigado pela companhia. E um obrigado especial a você que esteve conosco aqui neste vídeo que celebra o título do Rafa Câmara na Fórmula 3. Brasil, pô! É isso aí. Vamos nessa.